Boa noite, pessoal. Vamos receber o Renato, diretor da prática. Esperar o Renato aparecer aqui, tá bom? Legal, tem bastante gente já entrando e acenando. Hoje a gente vai bater um papo com o Renato da prática sobre a lavadora PR, como é o nome dela? PRCOP 504. E vamos ver o que é que isso pode trazer de benefício para a gente na farmácia. Legal, Renato, o Patrício já está chegando. Ótimo. Renato, chegou? Olá. Olha. Boa noite, Renato, tudo bem? Bem, e você? Eu sou Ana Lúcia Povreslo, sou diretora da Farmag Regional São Paulo. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o produto que você está pondo no mercado aí pra gente, né? No aplicativo da Farmag. E nós temos diversas dúvidas. Eu trouxe aqui algumas dúvidas dos associados que já entraram no aplicativo, já tentaram fazer, alguns já compraram, né? Mas estão cheios de dúvida porque não é um produto comum do nosso mercado. Claro, sem dúvida. No mercado, né, há algum tempo. Eu queria pedir então para você se apresentar para a gente, se apresentar para os associados da Farmag. Pois não. Nós somos 3 mil, né, mais de 3 mil associados na Farmag e somos na maior parte mulheres, a maior parte são empresas pequenas de até 12 funcionários. E dentro dos laboratórios nós temos diversas coisas parecidas com o ramo de restaurante. E por isso nós acreditamos que esse produto venha realmente melhorar a produtividade da gente. Então, sua vez, fica à vontade, Renato, para se apresentar e apresentar o produto. Ok, então boa noite a todos. Meu nome é Renato Patrício, eu sou diretor da prática. Na realidade de serviços atualmente, com uma divisão de atividades na área de marca, né? Então eu tenho a responsabilidade de algumas linhas de produtos, a lavadora de louças é uma delas. Eu trabalho nesse ramo desde 1986, com serviços, equipamentos para o serviço de alimentação, e não só as lavadoras, mas principalmente as lavadoras, é a minha especialidade, e eu tive a oportunidade de utilizar esse sistema, né, que é um sistema mecânico bastante eficiente, em outros setores de outras indústrias, além do serviço de alimentação. Então, a indústria automotiva é grande consumidora desse equipamento, de agropecuária para o cultivo de sementes, né, a limpeza de tubetes para a fertilização dessas sementes, entre outros setores. O próprio setor hospitalar para a higienização da instrumentação cirúrgica, de aparelhos ortopédicos, é um mercado bastante grande e variado. Estou à disposição de vocês, do grupo, agradeço também pela oportunidade. Muito bom. Então vamos começar. Uma lavadora automática, obviamente, tem o objetivo de melhorar a produtividade no quesito de lavagem de materiais. Dentro da farmácia magistral, nós temos muitos materiais de plástico e temos muitos problemas de impregnação desse material com substâncias que impregnam e coram esse material. Nós trabalhamos com plástico polipropileno, geralmente branco, e tem algum item de alumínio, que são as nossas placas encapsuladoras, então elas têm muitos orifícios, são placas perfuradas. E nós trabalhamos com placas desse tipo também, mas de material acrílico. Essas são basicamente os que a gente trabalha e que são os materiais que nós mais temos problemas com impregnação, principalmente com substâncias vegetais, com fitoterápicos. Nós temos fitoterápicos de diversas cores, eles impregnam o material, então a gente usa uma desincrustação, mas não com substâncias desincrustantes. Nós utilizamos substâncias antioxidantes,
altamente oxidantes, como, por exemplo, bisulfito, hipoclorito, para clarificar novamente essas placas e mantê-las sempre com aspecto de higienização, né? Se elas não estiverem brancas, não parecem estar higienizadas. Esse é um processo que nos toma bastante tempo, porque se utiliza cepilhos, escovas, sabão, água, álcool 70 e o hipoclorito e o sulfito. Esse é o nosso principal problema. E a secagem dessas placas também, porque elas são muito perfuradas, a secagem demora. Nós usamos secadores de ventilação quente, apenas isso. Né? E a temperatura é importante também. Então, a nossa dúvida é, nós vamos conseguir trabalhar esse tipo de material nessa secadora? Esse é o primeiro que eu quero perguntar. Então, a lavadora, ela se aplica aos plásticos, ao aço inoxidável, à porcelana em si, sem nenhuma restrição. O polipropileno é inclusive o material dos racks, que é o suporte onde os utensílios são colocados. Então ele é resistente à ação química e é resistente também à ação da temperatura. O policarbonato que você citou, ele também é resistente à ação tanto química como da temperatura. Eles inclusive são utilizados, se você for comer uma pizza na Pizza Hut, normalmente o copo é de policarbonato e eles também são higienizados em máquinas como a da Prática, ok? Então, o processo não é com desincrustante, é um detergente. Obviamente, pela quantidade de utensílios que podem ser colocados num rack, ele é potente, mas uma grande vantagem é que além da lavadora, você tem um produto externo à máquina chamado dosador. Dosador do detergente e o dosador do secante. Que eles vão dosar por tempo exatamente o que precisa. Então, o fornecedor do químico, né, não é a Prática, mas é um especialista no detergente e no secante, eles fazem a dosagem. Normalmente, por ciclo, são 5 ml. É uma quantidade bastante pequena e de secante apenas 2. O detergente, então, saponifica a louça. Você quer fazer uma pergunta, Ana? Isso, eu ia falar sobre isso, porque existe a preocupação sobre exatamente isso, o detergente e o secante. O detergente, já sabemos que nós podemos usar de várias marcas presentes no mercado, apropriados para esse tipo de equipamento. Isso. O secante, é obrigatório o uso do secante, porque nos levanta a dúvida a composição do secante eu não sei qual é o nível de cedência desse material, se o material pode ficar retido na vidraria, no material que a gente está lavando ou não, em relação a essas substâncias químicas. Os secantes geralmente são substâncias químicas mais suscetíveis de causar intoxicação, já que a gente está falando de medicamentos, né? Ok. Então, o secante, ele age na água do enxágue, que é a última etapa do ciclo de limpeza, junto com a água do enxágue. A máquina tem 2 termômetros no painel frontal, o de lavagem. Essa lavagem vai ocorrer numa temperatura média de 60 graus. É quando o detergente, vamos dizer assim, desempenha, é otimizado, que acontece o processo que eu disse de saponificação da louça. E depois, terminado, escorre, por alguns poucos segundos, escorre-se esse detergente e entra o ciclo de enxágue. O ciclo de enxágue é de apenas 2,4 litros para uma quantidade grande de utensílios. São braços diferentes que jogam essa água. O braço de lavagem não é o mesmo do enxágue. São superiores e inferiores, né? Então, a louça é higienizada de baixo para cima e de cima para baixo. E o secante, voltando à sua pergunta original, ele é um tensoativo. Ele quebra a tensão superficial da água e faz com que a água escorra. Eu até falo com os meus
entre aspas, alunos, né, que passam pelo curso, é como se fosse uma pista de gelo. Ele faz a água escorregar dos utensílios, né? Desculpem se de vez em quando escapar a palavra prato, porque são mais de 30 anos no mercado, mas os recipientes, em geral, da farmácia. Então, ele tem essa função. Normalmente, o aço inoxidável, o vidro e a porcelana, elas secam muito rapidamente por evaporação e não deixam gotículas, né? A superfície é bastante lisa. Já os plásticos, dependendo da superfície, como eles não são bons condutores de calor, eles deixam pequenas gotículas de água. Então, aí é a função do secante. Ele vem para remover essas gotículas de água e promover uma secagem tão rápida. Vai ocorrer mais rapidamente, como eu falei, no aço inox, na porcelana e no vidro, e mais lentamente sobre os plásticos. A especificação eu posso encaminhar para vocês analisarem, mas é normalmente inofensivo, tanto é verdade que ocorre no enxágue, que é a fase final do processo quando num restaurante, e depois você sabe que vão lá os alimentos juntos. Renata, eu vou pedir apenas uma pequena pausa, aqui estão reclamando que meu áudio está ruim, eu vou pegar um fone de ouvido para adaptar. Pois não, fique à vontade. Espero conseguir melhorar agora. Parece que está melhor, sim. Que bom. Bom, tem várias perguntas aqui no chat, Renato, sobre temperatura. Alguns estão perguntando se é necessário imprimir temperatura de fato ou se é possível uma lavagem sem imprimir temperatura no processo. Se a temperatura é de 60 ou 90 graus, o enxágue, estão me falando aqui, pelas coisas que eu vi no chat, se o enxágue não seria 90 graus, se é isso. E o pessoal de homeopatia está perguntando também, eles estão preocupados sobre a impregnação do material com a substância química, porque na homeopatia nós temos de trabalhar com materiais inativados. A vidraria que se utiliza para preparar medicamentos homeopáticos deve ser livre de qualquer tipo de substâncias, né, que possam interferir no medicamento homeopático. Você tem algum conhecimento sobre isso? Se há recomendação ou não do uso desse equipamento para lavagem de materiais de homeopatia? Porque a homeopatia é um dos processos que usa mais vidraria no nosso setor. Utilizam-se dezenas e dezenas, centenas de frascos de 20 ml, de 10 ml, frascos de boca estreita, que acredito que seja aquela bandeja de pinos, né, que nós utilizaríamos para lavar isso. Então, fica a dúvida sobre o nível de impregnação que possa ter nesse material. Então, aí já foram 3 perguntas, né? Vamos lá, por partes. Isso, aí você me ajuda a recordar se eu passar por alguma delas. Tá bem. A temperatura da lavagem, a faixa é de 55 a 65 graus, e não tem como precisar uma única, por exemplo, 64 ou 68, que depende muito da temperatura de entrada da água, né? Da temperatura ambiente da água. Então ela é controlada nessa faixa, e durante essa faixa, essa parte da temperatura, ela reage bem ao detergente, ela retira as gorduras da superfície dos utensílios. O enxágue, a norma para sanitização, eliminação de micro-organismos de uma forma geral, é atuar sempre acima de 80 graus. Okay? Então, abaixo dessa temperatura, nós não podemos atuar, porque pode priorizar ou facilitar o uso para algum componente menos resistente à temperatura, mas não promove
a sanitização desse utensílio. Então, por opção, a prática não altera essas temperaturas, né, para promover, de fato, a higienização ou a sanitização dos utensílios. Em relação à fitoterapia, eu não tenho, ao longo de toda essa jornada, assim, dados reais. O que eu tenho é o processo de limpeza é feito, por exemplo, da instrumentação cirúrgica, e depois eles têm um segundo processo de confirmação de que esses utensílios estão, vamos dizer assim, livres de qualquer resíduo em relação a um instrumento cirúrgico. Eu sugeriria à associação, e eu posso apoiar, se há necessidade, né, de fazer algum teste para esses recipientes após a lavagem, né, conversar com algum consultor de mercado, talvez vocês já tenham isso, e se é feito, por exemplo, em restaurantes, é feito o teste do resíduo do detergente com fenolftaleína, uma reação por cor no prato, e aí você dosa mais ou menos detergente para a limpeza dos utensílios. Agora, em relação à fitoterapia, eu não tenho nenhuma informação, acredito que não, né, que não há nenhuma restrição, uma vez que os vidros são consumidos nos copos para bebidas quentes, para bebidas geladas, e eu entendo que são inócuos. Mas eu acho que valeria a pena, para dirimir qualquer outra dúvida, nós colocarmos quais são os componentes desse item. Se o proprietário da farmácia ele não se importar que o produto fique um pouco mais de tempo para promover a secagem, ou se ele tem como utilizar essa estufa parcialmente, não num processo de lavagem à temperatura normal, né, que a quantidade de água que fica sobre os utensílios é muito maior, a gente no mercado diz que fica um véu de umidade, não fica molhado como sai da pia da nossa casa, né? Fica um véu de umidade. Então ainda ele teria a opção de deixar esses utensílios secando por evaporação, sem contato manual, né? Por um pouco mais de tempo, se não for necessário a reutilização, ou até mesmo ficar um pouco menos de tempo na estufa. A informação que eu tenho da máquina que ficou em teste numa das farmácias, se eu não me engano, em Florianópolis, é que os testes foram bem sucedidos, tá? Eu fico devendo só essa confirmação expressa sobre a questão dos recipientes para ingredientes fitoterápicos. Isso, para a homeopatia. Então, caberia ao mercado, porque como é uma novidade no mercado, então algumas coisas precisam ser elaboradas, talvez até pela associação, pela Anfamag, para a gente fazer, por exemplo, um teste de resíduo sobre secante. E, pelo que você está me dizendo, nós temos a opção, então, de não utilizar secante, de utilizar apenas o detergente. E aí, mesmo não utilizando secante, a secagem dessa vidraria que foi lavada nessa máquina, nesse equipamento, vai ser mais rápida do que a secagem que a gente tem lavando em água corrente. Muito mais rápido pelo choque térmico, né? Eu soube que a temperatura do ambiente onde ficaria o equipamento é controlado também, né? Acho que de 18 graus. Então, imagine uma cumbuca, vou chamar de cumbuca, se me permitem, que saia da máquina a uma temperatura, já passou pela água do enxágue, entre 80 e 90, mas no prato deve estar próximo de 75, 77 graus. E entra em contato com o ambiente a 18 graus. A evaporação ela é imediata. É rápida. É bem rápida. Mas, mesmo assim, como é que eu posso tentar melhor explicar? Se houver algum recipiente que não tenha uma superfície extremamente lisa ou tenha alguma cavidade que permita a acumulação de água, o operador da máquina vai ter que saber colocar e tirar isso para que não fique acumulado. Isso, então nós temos, por exemplo, cumbucas, que é o grau epistilo. Ele é uma tigela de porcelana que é bastante poroso por dentro, que a gente usa para fazer atrito, para triturar substâncias. Então, como nós trituramos substâncias químicas dentro dessa vidraria, né, que é uma cumbuca de porcelana, só que ela é porosa, bem porosa.
Então, nós devemos colocar isso de uma forma adequada nessas bandejas para que o jato de água consiga penetrar nos poros dessa vidraria, é isso? Isso, e de cabeça para baixo. Sempre tá. de cabeça para baixo, assim, olha. Uhum. De cabeça para baixo. Considerando uma tigela de aproximadamente 500, que caiba 500 ml, quantas cabem numa bandeja? Então, a gente fala em área útil da bandeja, né? Por 500 ml eu tenho uma dificuldade, mas são 46 centímetros quadrados de área útil. Então, por exemplo, uma cumbuca, deixa eu fazer uma conta rápida, de até 11 centímetros de diâmetro, caberão 16. Ela é menor do que isso? Não, tem desse tamanho, que são os graus pequenos, então eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Os graus pequenos de até 200 ml caberiam em torno de 16, e os maiores de até 500 ml, então caberia metade disso, que é em torno de 8. Isso, aí você pode colocar 3 vezes 3, 9, né, ou 8, dependendo se tem alguma aba ou alça, mas o ciclo, eu lembro que a máquina tem 3 ciclos de 1 minuto e meio e 3 minutos. Recipientes mais profundos, mais gordurosos, de maior grau de sujidade, ciclos maiores. Tipo panela. Isso. Sujidades mais leves, superfícies menores, ciclos menores. Por exemplo, de 1 minuto. Ótimo que você falou sobre ciclos. Nós vimos que tem ciclo P1, P2 e P3, não é isso? A diferença deles é de tempo. Isso. E para gente que trabalha com muito material plástico, que o foco é sempre nas placas, perguntaram aqui, eu vou falar sobre isso também, o tamanho das placas que cabem. Eu vi que cabem bandejas de até 43 centímetros, não é isso? Não. Eu posso explicar? Fica, acho que mais fácil. Então, peraí, deixa eu montar a pergunta primeiro, porque aí a gente fica organizado. A maior dificuldade são as placas de encapsulamento, que são de plástico. Aí perguntaram se cabem cápsulas de 120, 240, de 360 furos. Para eu traduzir isso para você, são placas de aproximadamente, como se fossem bandejas, de mais ou menos 1 centímetro de espessura e de 20 centímetros, 30 centímetros e 45 centímetros de comprimento. Isso é uma pergunta. Como que eu lavaria esse tipo de material? Posso A outra responder, pergunta... Então vamos. Desculpa, fica mais fácil para mim. É melhor. Imagina, as placas de vocês são redondas, né? Ou não? Não, elas são retangulares com orifícios circulares. Tá bom. Então, olha, improvisando aqui com um guardanapo, elas cabem até 46 centímetros de comprimento, nesse sentido. Então, até de 45 cabe. Vai ficar uma pequena folga de meio centímetro de cada lado, ok? Por até 33 de altura. Entendi. Ok? Tá. Então, se eles estiverem no tamanho retangular, esse tamanho, não há nenhuma restrição de uso. Acima de 46 não cabem. E acima de 33 centímetros de diâmetro ou de altura, a lavagem pode ficar ineficiente, porque os braços por onde os jatos passam de água ficam muito próximos já da placa. Entendi. Então já estão falando aqui qual placa que cabe, qual não cabe, o pessoal já está começando a entender o que dá para usar, o que não dá. Cabem 9 Desculpa, esqueci de falar isso. Cabem 9, porque elas são muito estreitinhas, né? Tá, então, 9 por... cabem 9. 9 dessa grandeza. 9 por ciclo, e o ciclo P1 é de 1 minuto e meio, é isso? É de 1 minuto. 1 minuto. Isso. Em 1 minuto a gente põe, ela lava e a gente tira e deixa para secar, se eu não quiser usar secante. Senão eu já tiro ela seca. Exato. Praticamente seca, com aquele véu de umidade, Ana, que eu te comentei. Ela não tem um secador dentro dela, né? Ela tem só essa choque rápido de temperatura e na saída por evaporação. Se essa placa for menor do que 23 centímetros, você disse que tem diversos tamanhos, aí caberão 18 no rack, 2 por trilho. Acima de 23... entendi, porque é pela altura.
Isso, e pelo comprimento. Certo. É 46, né? Dividido por 2,23. Cabem 2 por trilho, vezes 9, 18. Então, Tá. mínimo... Então o espaço interno ele é bem cúbico mesmo. Isso. E ele vai, então, de 9 a 18 dessas placas, dependendo do tamanho delas, por ciclo. Entendi. Então as plaquinhas de 120 furos cabem 18 por ciclo de 1 minuto. Isso. Eu vou começar a gente tem algumas perguntas de associados que foram elaboradas e os associados mandaram para a associação. Muitas delas já foram respondidas, então eu vou começar a elencar as perguntas que estão aqui nessa lista, tá? Quantos cestos, gavetas, vêm com a compra da lavadora? São 2, uma de cada tipo. Uma de pinos, que eu queria também dar uma instrução, Ana, elas não são para colocar os vidros, porque quando você coloca os vidros de boca para baixo, elas têm contato, né, com o vidro. Então não é para isso. Aqueles pinos, eles são para apoiar as placas lisas, para elas ficarem inclinadas, tá bom? Então tudo que é recipiente vai no outro rack que é 100% aberto, não tem pino algum. Justamente então, eles têm que ser apoiados um no outro, né? Como se fossem copos, por exemplo, todos emborcados. Isso, exatamente. E qual que era a outra pergunta? Eram quantos cestos vêm quando a gente compra. Então, você disse que vem um cesto de cada tipo. Isso. Para que tenha produtividade, é interessante a gente ter no mínimo 2 cestos de cada tipo, porque você tira um e põe o outro, não é isso? Isso, é conveniente. Eles custam em torno de R$240. Nós vamos ter que formar um preço especial para a Anfa Armag, como nós fizemos para a máquina, e podemos vender as gavetas adicionais a qualquer momento. Entendi. É um opcional disponível. Vem também vem no padrão 4 copinhos plásticos para colocar os utensílios como se fossem as colheres ou alguma outra coisa que ficaria em pé, de aço inoxidável ou não. Eu não sei se vocês têm medidores, alguma coisa nesse sentido. Temos sim. Uhum. Tem. Então, a gaveta... Gavetas, espátulas... Isso. Vai dentro do cesto liso. Ela ocupa uma parte só, é removível também, se quiser. E não precisa, assim, podem ser colocadas junto com a gaveta. Elas não podem operar sozinho, não tem suporte. Entendi, elas só operam dentro da gaveta. Isso. É um suporte de talheres que vai dentro da gaveta. Perfeito. Eu queria fazer só uma outra colocação, que eu vi uma mensagem dizendo assim, as placas então não caberão na máquina. A informação as placas enormes, as de 600 furos. Ok, que a maioria cabem. A maioria cabe. Tá. Você já respondeu uma outra pergunta, né? Se esse cesto é vendido separadamente. Dentro do mesmo lote, por exemplo, eu vou pôr um cesto. Eu obrigatoriamente tenho que estar com ele completamente cheio de coisas por causa da pressão do sistema, alguma coisa? Ou eu posso, por exemplo, colocar meia carga? Você pode colocar meia carga. Você não pode sobrepor utensílios, não pode fazer camadas, ok? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, mas às vezes a pessoa que opera pode não pensar nisso e sobrepor cumbucas ou qualquer outro tipo de material. Isso não pode, é uma única camada. Aquilo e é só um cesto por ciclo? É um cesto por ciclo, exatamente. Ok? O ciclo é bastante rápido, né? Não tem necessidade de ter um minuto. No mesmo cesto, eu posso colocar materiais de vidro, metal e plástico? Sim, pode. A única recomendação... Eu posso, no mesmo ciclo, lavar vários tipos de materiais? Pode sim. A única recomendação que nós fizemos foi a seguinte. Eu ainda tenho um tempinho? Tenho, né? Tá bom. Por exemplo, o produto alumínio, ele sofre uma corrosão superficial ao longo do tempo se usado um detergente comum. Então, existe o detergente que serve para todos os utensílios e outros materiais, inclusive o alumínio. Para aquelas farmácias que não têm dentro do seu enxoval de utensílios, vamos dizer assim, o alumínio, pode-se utilizar o detergente tradicional de lavagem de louças. Então, prática...
Inox, ok. Nós temos muitas espátulas de inox, bandejas de inox, muito vidro. Sem nenhuma restrição. A única coisa é, eu tenho tudo de inox, vidro e plástico, polipropileno, etc. Mas eu tenho um específico, uma placa que é de alumínio. Essa placa de alumínio precisa de um detergente específico que serve também para os outros materiais, porque se você aplicar o detergente normal, com o tempo, a pessoa que opera vai observar uma mudança na cor do alumínio. É o que o mercado chama de oxidação, tá bom? Então, a gente vai dar as duas opções de detergente. Para aquelas farmácias que não têm dentro dos seus utensílios o alumínio, e para aquelas que têm, a recomendação é que se utilize o detergente apropriado, que não agrida. Então, nós temos materiais que são as placas de encapsulação, que são material misto. Ele é polipropileno e as bordas são de alumínio. Nesse material, então, eu precisaria desse detergente especial. Isso, ele não vai mudar. Ou você compra o detergente comum, quando não tem nada de alumínio, ou o detergente que vale para os demais materiais, mas também não agride o alumínio. E isso vai ser dosado automaticamente, não é uma troca que é feita. A farmácia vai fazer uma escolha dependendo se tem ou não alumínio nos utensílios. É uma programação da máquina. Não. É um produto diferente. Tá. Assim, o que eu quero esclarecer tem alumínio nos utensílios, eu vou ter que comprar o detergente B. Não tem, eu posso comprar o A. Eu só não posso trocar, entendeu? Porque se eu voltar a comprar o A continuar usando o alumínio, não vai acontecer nada de especial, mas vai mudar a cor do alumínio e isso sofre com o tempo um desgaste. Legal. Fala para mim, Renato, qual é a coisa mais difícil de limpar na tua experiência com o restaurante? Plástico impregnado com o quê? Que é difícil de limpar e essa máquina resolve. Ok. Então, na realidade, tem aquilo que ela resolve e o que ela não resolve. Isso, nós queremos saber o que não resolve. Então. Tá bom. O que ela não resolve é, por exemplo, se algum produto de vocês passasse por um processo de cocção e que criasse incrustações. Então, incrustações no recipiente, ela não retira. É sujidade superficial. Por exemplo, ovos ricos em amido. Você passou por um processo de cocção, ele cria uma incrustação, ele carboniza e isso a lavadora não retira. As gorduras normalmente derretem a uma temperatura de 45 graus, vocês têm essa especialidade. Então, as temperaturas da máquina resolvem facilmente. Outra coisa que não pode, assim, além das incrustações, é deixar o utensílio com a sujidade ressecar. Porque lá não tem nenhum tipo de abrasivo que vá fazer essa remoção. Então, acabou de usar, coloca na máquina, se encheu ou não é o caso, inicia-se o processo de lavagem dela. Ok? Então, a gente tem que fazer um processo de pré-lavagem antes. Então, vamos só esclarecer o que é a pré-lavagem. Não é lavar os utensílios antes, porque as pessoas às vezes confundem até no restaurante. É fazer a remoção dos sólidos, que eu imagino que possa ocorrer, né, na farmácia também, para que a lavadora não perca a sua eficiência e precise dosar mais detergente. Então, quanto mais sólidos, mais gorduras vocês transferirem para o tanque da máquina, vocês diminuem, deixam de otimizar o processo. Em algum momento, se isso ocorrer, né, ao longo de um dia, por exemplo, a pessoa que está operando pode observar que alguma coisa não saiu limpa. Isso é porque o cesto de resíduo ou o tanque não foi limpo. Inclusive a máquina, eu reitero, ela precisa ser lavada internamente dia após dia. Então, todos os dias, desconecta ela da energia, do disjuntor, né? Todas as peças internas são de aço inoxidável, elas têm braços que são removidos sem ferramentas, são só rosqueados, elas têm pranchas coletoras, também de inox, é muito simples de retirar, é rápido, retira, lava isso na pia, seca, e o tanque de lavagem esgota essa água diariamente, ou conforme a demanda, a necessidade.
e faz uma limpeza interna com água morna e detergente neutro dentro desse tanque, ok? Ótimo. Essa lavadora tem dimensões, as dimensões externas dela como são mesmo? Ah, só um instantinho, deixa eu tirar o cachorro daqui. Pois não. Pronto, leva o cachorro pra lá. Que bom, pronto. As dimensões da máquina, para saber onde que ela vai caber lá na farmácia. Ok. Ela tem 60 centímetros de lado, tanto de profundidade como de largura, por 83 centímetros de altura. Ok. Instalação dela. Eu preciso de alguma condição hidráulica especial para a instalação dessa máquina? Não. Ela precisa ser conectada num ponto de água, ela vai com a mangueira de entrada de água, com a mangueira de saída, né, do esgoto. É pequena a quantidade, são 2,4 litros por ciclo ou por minuto. Então, qualquer ralo... Não precisa ter pressão especial? Não. Só precisa ter água. E a tensão é 220 volts, monofásica. Isso que eu ia perguntar, porque eu vi que várias coisas que são para a área de restaurante tem essa preocupação se é monofásico, bifásico, trifásico. Então, a instalação comum que a gente já tem na farmácia é suficiente, a instalação elétrica. Isso, Ana. Ela, na realidade, é bem moderna, ela é multivoltagens. Então, ela atende o 220 mono, ou 220 trifásico, ou 380 trifásico. Qualquer uma dessas 3 voltagens disponíveis onde ela será instalada, ela vai ser conectada sem nenhum problema. Aqui embaixo no texto fizeram algumas perguntas. Ela não tem ciclo de autolimpeza, porque a gente não tem como confiar nisso, né? A parte da limpeza é uma inspeção visual, se não ficou nenhum tipo de resíduo acumulado. E quanto tempo a gente gasta na limpeza diária dela? 10 minutos. Ah, tá. Bem pouquinho. O que pode fazer, depois de feita essa limpeza manual, você pode ligar a máquina, ela vai encher, aquecer novamente, né? E você pode dar um ciclo, se quiser, para fazer a limpeza com os braços. Mas, normalmente, a limpeza manual ela é mais do que suficiente. E os produtos... Você falou sobre isso, me ocorreu, porque a gente usa muito álcool 70 para higienizar as coisas na farmácia inteira. Existe a possibilidade de eu passar álcool 70 pelos dosadores para ela fazer um ciclo de jatos de álcool 70? Ou é um risco, já que ela tem aquecimento, né? Não é comum o uso. Normalmente, você vai poder lavar esses braços na pia, porque eu disse que eles saem, né? E aí, então, se você quiser mergulhá-los numa solução com álcool, você pode. Ok, aí é o processo comum manual de lavagem mesmo. Isso. E eu ia dizer também que é uma pergunta que fizeram, eu não consigo responder todas porque mudam rapidamente, que os produtos químicos, todos eles são certificados pela Anvisa. A Prática não vende um próprio, porque não é a especialidade dela, mas aqueles que nós sugerimos, recomendamos, eles têm a certificação da Anvisa e eu sugiro que vocês não precisam usar aqueles que nós recomendamos, mas se optarem por alguma outra marca, que tenham a certeza que tem lá um protocolo, um número de certificação dentro da Anvisa. Isso é importante. É bom você falar sobre isso, Renato, porque quando a gente fala sobre detergente para uso na lavadora automática, ele é um detergente especial para lavadora automática ou é um detergente comum, um detergente neutro que a gente usa, por exemplo, no dia a dia? Isso, ele é um detergente que não cria espuma. Mas é diferente. É um detergente diferente do tradicional. As pessoas não vão, acabou o detergente, não comprei, usar o de mercado, de prateleira de supermercado. Não pode. Certo. Então, tem tensoativos diferentes. Muito bom. A gente pode pôr a lavadora em cima de um móvel, numa bancada. Ela é uma máquina de bancada. Pode. A Prática tem uma base de inox opcional. Agora, eu particularmente não recomendo que se coloque sobre uma mesa de 70 centímetros de altura, porque a altura média das pessoas, né, do brasileiro é baixa,
e eu acho que ficaria um pouco desconfortável ter que erguer um rack com utensílios talvez pesados de uma altura maior do que a dela, não seria ergonômico. A altura desse suporte, que pode ser feito, se a opção não for de comprar na prática, pode ser feito de ferro, de alvenaria, de qualquer outro material, inclusive de fórmica revestida, madeira revestida, né? A indicação é de 40 a 50 centímetros de altura. Ah, entendi. Porque ela tem 70 centímetros de altura, então a área útil fica maior do que o nosso nível de trabalho ali, que seria de 90 centímetros, mais ou menos. Quanto? Altura total, 8,3. Ah, então, ela já é bem alta. Estão perguntando bastante sobre os dosadores. O que são esses dosadores que nós não conhecemos? E se nesses dosadores, os detergentes que a gente está falando, se são aqueles detergentes que se usam em lava-louça doméstica? Então, a primeira pergunta sobre os dosadores, não briguem comigo, é um item vendido à parte, ok? Porque nós vimos no aplicativo. Isso. Eles são instalados na parede, essa instalação vai ser feita pelo técnico da prática, já está desenhado, né, a instalação do processo como um todo, e ele é indispensável, porque é uma dosagem mecânica controlada por ele a cada ciclo, né? Então eu não deixaria esse processo de dosagem na mão do operador, porque ele pode esquecer, ele pode colocar muito, ele pode colocar pouco, e aí o resultado é diferente. Nós queremos um processo padronizado, o resultado sempre igual todos os dias. Tá, então quando a gente compra... vamos só fechar essa. Quando eu compro a máquina, então, eu não consigo que ela seja entregue e eu já colocar para funcionar. Tem que esperar um técnico vir e adequar a máquina para o meu uso, é isso? Isso. Nós temos a rede autorizada no Brasil inteiro. Não acredito que haja nenhuma dificuldade em relação a isso, e o agendamento pode ser feito de um dia para outro. Se o técnico 1 estiver ocupado, nós vamos na cidade, né, se for uma cidade isolada. Chegou. Olá. Boa noite, Renato, tudo bem? Bem, e você? Eu sou Ana Lúcia Povreslo, sou diretora da Farmag Regional São Paulo. E chegou. Olá. Boa noite, Renato, tudo bem? Bem, e você? Eu sou Ana Lúcia Povreslo, sou diretora da Farmag Regional São Paulo. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o produto que você está pondo no mercado aí pra gente, né? No aplicativo da Farmag. E nós temos diversas dúvidas. Eu trouxe aqui algumas dúvidas dos associados que já entraram no aplicativo, já tentaram fazer, alguns já compraram, né? Mas estão cheios de dúvida porque não é um produto comum do nosso mercado. Claro, sem dúvida. No mercado, né, há algum tempo. Eu queria pedir então para você se apresentar para a gente, se apresentar para os associados da Farmag. Pois não. Nós somos 3 mil, né, mais de 3 mil associados na Farmag e somos na maior parte mulheres, a maior parte são empresas pequenas de até 12 funcionários. E dentro dos laboratórios nós temos diversas coisas parecidas com o ramo de restaurante. E por isso nós acreditamos que esse produto venha realmente melhorar a produtividade da gente. Então, sua vez, fica à vontade, Renato, para se apresentar e apresentar o produto. Ok, então boa noite a todos. Meu nome é Renato Patrício, eu sou diretor da prática. Na realidade de serviços atualmente, com uma divisão de atividades na área de marca, né? Então eu tenho a responsabilidade de algumas linhas de produtos, a lavadora de louças é uma delas. Eu trabalho nesse ramo desde 1986, com serviços, equipamentos para o serviço de alimentação, e não só as lavadoras, mas principalmente as lavadoras, é a minha especialidade, e eu tive a oportunidade
de utilizar esse sistema, né, que é um sistema mecânico bastante eficiente, em outros setores de outras indústrias, além do serviço de alimentação. Então, a indústria automotiva é grande consumidora desse equipamento, de agropecuária para o cultivo de sementes, né, a limpeza de tubetes para a fertilização dessas sementes, entre outros setores. O próprio setor hospitalar para a higienização da instrumentação cirúrgica, de aparelhos ortopédicos, é um mercado bastante grande e variado. Estou à disposição de vocês, do grupo, agradeço também pela oportunidade. Muito bom. Então vamos começar. Uma lavadora automática, obviamente, tem o objetivo de melhorar a produtividade no quesito de lavagem de materiais. Dentro dessa máquina magistral, nós temos muitos materiais de plástico e temos muitos problemas de impregnação desse material com substâncias que impregnam e coram esse material. Nós trabalhamos com plástico polipropileno, geralmente branco, e tem algum item de alumínio, que são as nossas placas encapsuladoras, então elas têm muitos orifícios, são placas perfuradas. E nós trabalhamos com placas desse tipo também, mas de material acrílico. Essas são basicamente as que a gente trabalha e que são os materiais que nós mais temos problemas com impregnação, principalmente com substâncias vegetais, com fitoterápicos. Nós temos fitoterápicos de diversas cores, eles impregnam o material, então a gente usa uma desincrustação, mas não com substâncias desincrustantes. Nós utilizamos substâncias antioxidantes, altamente oxidantes, como, por exemplo, bisulfito, hipoclorito, para clarificar novamente essas placas e mantê-las sempre com aspectos de higienização, né? Se elas não estiverem brancas, não parecem estar higienizadas. Esse é um processo que nos toma bastante tempo, porque se utiliza cepilhos, escovas, sabão, água, álcool 70 e o hipoclorito e o sulfito. Esse é o nosso principal problema. E a secagem dessas placas também, porque elas são muito perfuradas, a secagem demora. Nós usamos secadores de ventilação quente, apenas isso, né? E a temperatura importante também. Então, a nossa dúvida é, nós vamos conseguir trabalhar esse tipo de material nessa secadora? Esse é o primeiro que eu vou perguntar. Então, a lavadora, ela se aplica aos plásticos, ao aço inoxidável, à porcelana em si, sem nenhuma restrição. O polipropileno é inclusive o material dos racks, que é o suporte onde os utensílios são colocados. Então ele é resistente à ação química e é resistente também à ação da temperatura. O policarbonato que você citou, ele também é resistente à ação tanto química como da temperatura. Eles inclusive são utilizados, se você for comer uma pizza na Pizza Hut, normalmente o copo é de policarbonato e eles também são higienizados em máquinas como a da Prática, ok? Então, o processo não é com desincrustante, é um detergente. Obviamente, pela quantidade de utensílios que podem ser colocados num rack, ele é potente, mas uma grande vantagem é que além da lavadora, você tem um produto externo à máquina chamado dosador do detergente e o dosador do secante, que eles vão dosar por tempo exatamente o que precisa. Então, o fornecedor do químico, né, não é a Prática, mas é um especialista no detergente e no secante, eles fazem a dosagem. Normalmente, por ciclo, são 5 ml, é uma quantidade bastante pequena, e de secante apenas 2. O detergente, então, saponifica a louça. Você quer fazer uma pergunta, Ana? Isso, eu ia falar sobre isso, porque existe a preocupação sobre exatamente isso, o detergente e o secante. O detergente, já sabemos que nós podemos usar de várias marcas presentes no mercado, apropriados para esse tipo de equipamento. Isso. O secante, é obrigatório o uso do secante, porque nos
nos levanta dúvida a composição do secante eu não sei qual é o nível de cedência desse material, se esse material pode ficar retido na vidraria, no material que a gente está lavando ou não, em relação a essas substâncias químicas. Os secantes, geralmente, são substâncias químicas mais suscetíveis de qualquer intoxicação, já que a gente está falando de medicamentos, né? Ok. Então, ok. O secante, ele age na água do enxágue, que é a última etapa do ciclo de limpeza, junto com a água do enxágue. A máquina tem 2 termômetros no painel frontal, o de lavagem. Essa lavagem vai ocorrer numa temperatura média de 60 graus. É quando o detergente, vamos dizer assim, desempenha, é otimizado, que acontece o processo que eu disse de saponificação da louça. E depois, terminado, escorre, por alguns poucos segundos, escorre-se esse detergente e entra o ciclo de enxágue. O ciclo de enxágue é de apenas 2,4 litros para uma quantidade grande de utensílios, são braços diferentes que jogam essa água, o braço de lavagem não é o mesmo do enxágue, são superiores e inferiores, né? Então a louça é higienizada de baixo para cima e de cima para baixo. E o secante, voltando à sua pergunta original, ele é um tensoativo, ele quebra a tensão superficial da água e faz com que a água escorra. Eu até falo com os meus entre aspas, alunos, né, que passam pelo curso, é como se fosse uma pista de gelo. Ele faz a água escorregar dos utensílios, né? Desculpem se de vez em quando escapar a palavra prato, porque são mais de 30 anos no mercado, mas os recipientes, em geral, da farmácia. Então, ele tem essa função. Normalmente, o aço inoxidável, o vidro e a porcelana, elas secam muito rapidamente por evaporação e não deixam gotículas, né? A superfície é bastante lisa. Já os plásticos, dependendo da superfície, como eles não são bons condutores de calor, eles deixam pequenas gotículas de água. Então aí é a função do secante. Ele vem para remover essas gotículas de água e promover uma secagem tão rápida. Vai ocorrer mais rapidamente, como eu falei, no aço inox, na porcelana e no vidro, e mais lentamente sobre os plásticos. A especificação eu posso encaminhar para vocês analisarem, mas é normalmente inofensivo, tanto é verdade que ocorre no enxágue, que é a fase final do processo quando num restaurante, e depois você sabe que vão lá os alimentos juntos. Renata, eu vou pedir apenas uma pequena pausa, aqui estão reclamando que meu áudio está ruim, vou pegar um fone de ouvido para adaptar. Pois não, fique à vontade. Espero conseguir melhorar agora. Parece que está melhor, sim. Tá, que bom. Bom, tem várias perguntas aqui no chat, Renato, sobre temperatura. Alguns estão perguntando se é necessário imprimir temperatura de fato ou se é possível uma lavagem sem imprimir temperatura no processo. Se a temperatura é de 60 ou 90 graus, o enxágue, estão me falando aqui, pelas coisas que eu vi no chat, se o enxágue não seria 90 graus, se é isso. E o pessoal de homeopatia está perguntando também, eles estão preocupados sobre a impregnação do material com a substância química, porque na homeopatia nós temos de trabalhar com materiais inativados. A vidraria que se utiliza para preparar medicamentos homeopáticos deve ser livre de qualquer tipo de substâncias, né, que possam interferir no medicamento homeopático.
Você tem algum conhecimento sobre isso? Se há recomendação ou não do uso desse equipamento para lavagem de materiais de homeopatia? Porque a homeopatia é um dos processos que usa mais vidraria no nosso setor. Utilizam-se dezenas e dezenas, centenas de frascos de 20 ml, de 10 ml, frascos de boca estreita, que acredito que seja aquela bandeja de pinos, né, que nós utilizaríamos para lavar isso. Então, fica a dúvida sobre o nível de impregnação que possa ter nesse material. Então, aí já foram 3 perguntas, né? Vamos Isso, lá, por partes. Isso, aí você me ajuda a recordar se eu passar por alguma delas. Tá bem. A temperatura da lavagem, a faixa é de 55 a 65 graus, e não tem como precisar uma única, por exemplo, 64 ou 68, que depende muito da temperatura de entrada da água, né, da temperatura ambiente da água. Então ela é controlada nessa faixa, e durante essa faixa, essa parte da temperatura, ela reage bem ao detergente, ela retira as gorduras da superfície dos utensílios. O enxágue, a norma para sanitização, eliminação de micro-organismos de uma forma geral, é atuar sempre acima de 80 graus. Okay? Então, abaixo dessa temperatura, nós não podemos atuar, porque pode priorizar ou facilitar o uso para algum componente menos resistente à temperatura, mas não promove a sanitização desse utensílio. Então, por opção, a prática não altera essas temperaturas, né, para promover, de fato, a higienização ou a sanitização dos utensílios. Em relação à fitoterapia, eu não tenho, ao longo de toda essa jornada, assim, dados reais. O que eu tenho é o processo de limpeza é feito, por exemplo, da instrumentação cirúrgica, e depois eles têm um segundo processo de confirmação de que esses utensílios estão, vamos dizer assim, livres de qualquer resíduo em relação a um instrumento cirúrgico. Eu sugeriria à associação, e eu posso apoiar, se há necessidade, né, de fazer algum teste para esses recipientes após a lavagem, né, conversar com algum consultor de mercado, talvez vocês já tenham isso, e se é feito, por exemplo, em restaurantes, é feito o teste do resíduo do detergente com fenolftaleína, uma reação por cor no prato, e aí você dosa mais ou menos detergente para a limpeza dos utensílios. Agora, em relação à fitoterapia, eu não tenho nenhuma informação, acredito que não, né, que não há nenhuma restrição, uma vez que os vidros são consumidos nos copos para bebidas quentes, para bebidas geladas, e eu entendo que são inócuos. Mas eu acho que valeria a pena, para dirimir qualquer outra dúvida, nós colocarmos quais são os componentes desse item. Se o proprietário da farmácia ele não se importar que o produto fique um pouco mais de tempo para promover a secagem, ou se ele tem como utilizar essa estufa parcialmente, não num processo de lavagem à temperatura normal, né, que a quantidade de água que fica sobre os utensílios é muito maior, a gente no mercado diz que fica um véu de umidade, não fica molhado como sai da pia da nossa casa, né? Fica um véu de umidade. Então ainda ele teria a opção de deixar esses utensílios secando por evaporação, sem contato manual, né? Por um pouco mais de tempo, se não for necessário a reutilização, ou até mesmo ficar um pouco menos de tempo na estufa. A informação que eu tenho da máquina que ficou em teste numa das farmácias, se eu não me engano, em Florianópolis, é que os testes foram bem sucedidos, tá? Eu fico devendo só essa confirmação expressa sobre a questão dos recipientes para ingredientes fitoterápicos.
Isso, para a homeopatia. Então, caberia ao mercado, porque como é uma novidade no mercado, então algumas coisas precisam ser elaboradas, talvez até pela associação, pela Anfamag, para a gente fazer, por exemplo, um teste de resíduos sobre o secante. E, pelo que você está me dizendo, nós temos a opção, então, de não utilizar secante, de utilizar apenas o detergente. E aí, mesmo não utilizando o secante, a secagem dessa vidraria que foi lavada nessa máquina, nesse equipamento, vai ser mais rápida do que a secagem que a gente tem lavando em água corrente. Muito mais rápido pelo choque térmico, né? Eu soube que a temperatura do ambiente onde ficaria o equipamento é controlado também, né? Acho que de 18 graus. Então, imagine uma cumbuca, vou chamar de cumbuca, se me permitem, que saia da máquina a uma temperatura, já passou pela água do enxágue, entre 80 e 90, mas no prato deve estar próximo de 75, 77 graus. E entra em contato com o ambiente a 18 graus. A evaporação ela é imediata. É rápida. É bem rápida. Mas, mesmo assim, como é que eu posso tentar melhor explicar? Se houver algum recipiente que não tenha uma superfície extremamente lisa ou tenha alguma cavidade que permita a acumulação de água, o operador da máquina vai ter que saber colocar e tirar isso para que não fique acumulado. Isso, então nós temos, por exemplo, cumbucas, que é o grau epistilo. Ele é uma tigela de porcelana que é bastante poroso por dentro, que a gente usa para fazer atrito, para triturar substâncias. Então, como nós trituramos substâncias químicas dentro dessa vidraria, né, que é uma cumbuca de porcelana, só que ela é porosa, bem porosa. Então, nós devemos colocar isso de uma forma adequada nessas bandejas para que o jato de água consiga penetrar nos poros dessa vidraria, é isso? Isso, e de cabeça para baixo. Sempre de cabeça para baixo, assim, olha. Uhum. De cabeça para baixo. Considerando uma tigela de aproximadamente 500, que caiba 500 ml, quantas cabem numa bandeja? Então, a gente fala em área útil da bandeja, né? Por 500 ml eu tenho uma dificuldade, mas são 46 centímetros quadrados de área útil. Então, por exemplo, uma cumbuca, deixa eu fazer uma conta rápida, de até 11 centímetros de diâmetro, caberão 16. Ela é menor do que isso? Não, tem desse tamanho, que são os graus pequenos, então eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Os graus pequenos, de até 200 ml, caberiam em torno de 16, e os maiores, de até 500 ml, então caberia metade disso, que é em torno de 8. Isso, aí você pode colocar 3 vezes 3, 9, né, ou 8, dependendo se tem alguma aba ou alça, mas o ciclo, eu lembro que a máquina tem 3 ciclos de 1 minuto e meio e 3 minutos. Recipientes mais profundos, mais gordurosos, de maior grau de sujidade, ciclos maiores. Tipo panela. Isso. Sujidades mais leves, superfícies menores, ciclos menores, por exemplo, de 1 minuto. Ótimo que você falou sobre ciclos. Nós vimos que tem ciclo P1, P2 e P3, não é isso? A diferença deles é de tempo. Isso. E para gente que trabalha com muito material plástico, que o foco é sempre nas placas, perguntaram aqui, eu vou falar sobre isso também, o tamanho das placas que cabem. Eu vi que cabem bandejas de até 43 centímetros, não é isso? Não. Eu posso explicar? Fica, acho que mais fácil. Então, peraí, deixa eu montar a pergunta primeiro, porque aí a gente fica organizado. A maior dificuldade são as placas de encapsulamento, que são de plástico. Aí perguntaram se cabem cápsulas de 120, 240, de 360 furos. Para eu traduzir isso para você, são placas de aproximadamente, como se fossem bandejas, de mais ou menos 1 centímetro de espessura e de 20 centímetros, 30 centímetros e 45 centímetros de comprimento. Isso é uma pergunta. Como que eu lavaria esse tipo de material? Posso a outra pergunta? Então vamos. Desculpa, fica mais fácil para mim. Então, é melhor. Imagina, as placas de vocês são redondas, né? Ou não? Não, elas são retangulares com orifícios circulares.
Tá bom. Então, olha, improvisando aqui com um guardanapo, elas cabem até 46 centímetros de comprimento, nesse sentido. Então, até de 45 cabe. Vai ficar uma pequena folga de meio centímetro de cada lado, ok? Por até 33 de altura. Entendi. Ok? Tá. Então, se eles estiverem no tamanho retangular, esse tamanho, não há nenhuma restrição de uso. Acima de 46 não cabem. E acima de 33 centímetros de diâmetro ou de altura, a lavagem pode ficar ineficiente, porque os braços por onde os jatos passam de água ficam muito próximos já da placa. Entendi. Então já estão falando aqui qual placa que cabe, qual não cabe, o pessoal já está começando a entender o que dá para usar, o que não dá. Cabem 9 algumas... Desculpa, esqueci de falar isso. Cabem 9, porque elas são muito estreitinhas, né? Tá, então, 9 por... cabem 9. 9 dessa 9 grande... por ciclo, e o ciclo P1 é de 1 minuto e meio, é isso? É de 1 minuto. 1 minuto. Isso. Em 1 minuto a gente põe, ela lava e a gente tira e deixa para secar, se eu não quiser usar secante. Senão eu já tiro ela seca. Exato. É, praticamente seca. Com aquele véu de umidade, Ana, que eu te comentei. Ela não tem um secador dentro dela, né? Ela tem só essa choque rápido de temperatura e na saída por evaporação. Se essa placa for menor do que 23 centímetros, você disse que tem diversos tamanhos, aí caberão 18 no rack, 2 por trilho. Acima de 23... entendi, porque é pela altura. Isso, e pelo comprimento. É 46, né, dividido por 2, 23. Cabem 2 por trilho, vezes 9, 18. Então, Então o espaço interno ele é bem cúbico mesmo. Isso. E ele vai, então, de 9 a 18 dessas placas, dependendo do tamanho delas, por ciclo. Entendi. Então as plaquinhas de 120 furos cabem 18 por ciclo de 1 minuto. Isso. Eu vou começar a gente tem algumas perguntas de associados que foram elaboradas e os associados mandaram para a associação. Muitas delas já foram respondidas, então eu vou começar a elencar as perguntas que estão aqui nessa lista, tá? Quantos cestos, gavetas, vêm com a compra da lavadora? São 2, uma de cada tipo. Uma de pinos, que eu queria também dar uma instrução, Ana, elas não são para colocar os vidros, porque quando você coloca os vidros de boca para baixo, elas têm contato, né, com o vidro. Então, não é para isso. Aqueles pinos, eles são para apoiar as placas lisas, para elas ficarem inclinadas, tá bom? Então, tudo que é recipiente vai no outro rack, que é 100% aberto, não tem pino algum. Justamente então, ele tem que ser apoiado um no outro, né? Como se fossem copos, por exemplo, todos emborcados. Isso, exatamente. E qual que era a outra pergunta? Eram quantos cestos vem quando a gente compra. Então, você disse que vem um cesto de cada tipo. Isso. Para que tenha produtividade, é interessante a gente ter no mínimo 2 cestos de cada tipo, que você tira um e põe o outro, não é isso? Isso, é conveniente. Eles custam em torno de R$240. Nós vamos ter que formar um preço especial para a Anfa Armag, como nós fizemos para a máquina, e podemos vender as gavetas adicionais a qualquer momento. Entendi. É um opcional disponível. Vem também vem no padrão 4 copinhos plásticos para colocar os utensílios como se fossem as colheres ou alguma outra coisa que ficaria em pé, de aço inoxidável ou não. Eu não sei se vocês têm medidores, alguma coisa nesse sentido. Temos sim. Uhum. Tem. Então, a gaveta... Baguetas, espátulas. Isso. Vai dentro do cesto liso. Ela ocupa uma parte só, é removível também, se quiser. E não precisa, assim, podem ser colocadas junto com a gaveta. Elas não podem operar sozinho, não tem suporte. Entendi, elas só operam dentro da gaveta. Isso. É um suporte de talheres que vai dentro da gaveta. Perfeito. Eu queria fazer só uma outra colocação, que eu vi uma mensagem dizendo assim, as placas então não caberão na máquina. A informação as placas enormes, as de 600 furos. Ok, que a maioria cabem. A maioria cabe. Tá.
Você já respondeu uma outra pergunta, né? Se esse cesto é vendido separadamente. Dentro do mesmo lote, por exemplo, eu vou pôr um cesto. Eu obrigatoriamente tenho que estar com ele completamente cheio de coisas por causa da pressão do sistema, alguma coisa? Ou eu posso, por exemplo, colocar meia carga? Você pode colocar meia carga. Você não pode sobrepor utensílios, não pode fazer camadas, ok? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, mas às vezes a pessoa que opera pode não pensar nisso e sobrepor cumbucas ou qualquer outro tipo de material. Isso não pode, é uma única camada. Aquilo e é só um cesto por ciclo? É um cesto por ciclo, exatamente. Ok? O ciclo é bastante rápido, né? Não tem necessidade de ter um minuto. No mesmo cesto, eu posso colocar materiais de vidro, metal e plástico? Sim, pode. A única recomendação... Eu posso, no mesmo ciclo, lavar vários tipos de materiais? Pode sim. A única recomendação que nós fizemos foi a seguinte. Eu ainda tenho um tempinho? Tenho, né? Tá bom. Por exemplo, o produto alumínio... ele sofre uma corrosão superficial ao longo do tempo se usado um detergente comum. Então, existe o detergente que serve para todos os utensílios e outros materiais, inclusive o alumínio. Para aquelas farmácias que não têm dentro do seu enxoval de utensílios, vamos dizer assim, o alumínio, pode-se utilizar o detergente tradicional de lavagem de louças. Então inox, ok. Nós temos muitas espátulas de inox, bandejas de inox, muito vidro. Sem nenhuma restrição. A única coisa eu tenho tudo de inox, vidro e plástico, polipropileno, etc. Mas eu tenho um específico, uma placa que é de alumínio. Essa placa de alumínio precisa de um detergente específico que serve também para os outros materiais. Porque se você aplicar o detergente normal, com o tempo, a pessoa que opera vai observar uma mudança na cor do alumínio. É o que o mercado chama de oxidação, tá bom? Então, a gente vai dar as duas opções de detergente. Para aquelas farmácias que não têm dentro dos seus utensílios o alumínio, e para aquelas que têm, a recomendação é que se utilize o detergente apropriado, que não agrida. Então, nós temos materiais que são as placas de encapsulação, que são material misto. Ele é polipropileno e as bordas são de alumínio. Nesse material, então, eu precisaria desse detergente especial. Isso. Ele não vai mudar. Ou você compra o detergente comum, quando não tem nada de alumínio, ou o detergente que vale para os demais materiais, mas também não agride o alumínio. E isso vai ser dosado automaticamente, não é uma troca que é feita. A farmácia vai fazer uma escolha dependendo se tem ou não alumínio nos utensílios. É uma programação da máquina. Não. É um produto diferente. Tá. Assim, o que eu quero esclarecer tem alumínio nos utensílios, eu vou ter que comprar o detergente B. Não tem, eu posso comprar o A. Eu só não posso trocar, entendeu? Porque se eu voltar a comprar o A continuar usando o alumínio, não vai acontecer nada de especial, mas vai mudar a cor do alumínio e isso sofre com o tempo um desgaste. Legal. Fala para mim, Renato, qual é a coisa mais difícil de limpar na tua experiência com o restaurante? Plástico impregnado com o quê? Que é difícil de limpar e essa máquina resolve. Ok. Então, na realidade, tem aquilo que ela resolve e o que ela não resolve. Isso, nós queremos saber o que não resolve. Então. Tá bom. O que ela não resolve é, por exemplo, se algum produto de vocês passasse por um processo de cocção e que criasse incrustações. Então, incrustações no recipiente, ela não retira. É sujidade superficial. Por exemplo, ovos ricos em amido. Você passou por um processo de cocção, ele cria uma incrustação, ele carboniza e isso a lavadora não retira. As gorduras normalmente derretem a uma temperatura de 45 graus, vocês têm essa especialidade. Então, as temperaturas da máquina resolvem facilmente. Outra coisa que não pode...
assim, além das incrustações, é deixar o utensílio com a sujidade ressecar. Porque lá não tem nenhum tipo de abrasivo que vá fazer essa remoção. Então, acabou de usar, coloca na máquina, se encheu ou não, não é o caso, inicia-se o processo de lavagem dela. Ok? Então, a gente tem que fazer um processo de pré-lavagem antes. Então, vamos só esclarecer o que é a pré-lavagem. Não é lavar os utensílios antes, porque as pessoas às vezes confundem até no restaurante. É fazer a remoção dos sólidos, que eu imagino que possa ocorrer, né, na farmácia também, para que a lavadora não perca a sua eficiência e precise dosar mais detergente. Então, quanto mais sólidos, mais gorduras vocês transferirem para o tanque da máquina, vocês diminuem, deixam de otimizar o processo. Em algum momento, se isso ocorrer, né, ao longo de um dia, por exemplo, a pessoa que está operando pode observar que alguma coisa não saiu limpa. Isso é porque o cesto de resíduo ou o tanque não foi limpo. Inclusive a máquina, eu reitero, ela precisa ser lavada internamente dia após dia. Então todos os dias desconecta ela da energia, do disjuntor, né? Todas as peças internas são de aço inoxidável, elas têm braços que são removidos sem ferramentas, são só rosqueados. Elas têm pranchas coletoras, também de inox. É muito simples de retirar, é rápido. Retira, lava isso na pia, seca. E o tanque de lavagem esgota essa água diariamente, ou conforme a demanda, a necessidade. E faz uma limpeza interna com água morna e detergente neutro dentro desse tanque. Ok? Ótimo. Essa lavadora tem dimensões, as dimensões externas dela como são mesmo? Ah, só um instantinho, deixa eu tirar o cachorro daqui. Pois não. Pronto, leva o cachorro pra lá. Que bom, pronto. As dimensões da máquina, para saber onde que ela vai caber lá na farmácia. Ok. Ela tem 60 centímetros de lado, tanto de profundidade como de largura, por 83 centímetros de altura. Ok. Instalação dela. Eu preciso de alguma condição hidráulica especial para a instalação dessa máquina? Não. Ela precisa ser conectada num ponto de água, ela vai com a mangueira de entrada de água, com a mangueira de saída, né, do esgoto. É pequena a quantidade, são 2,4 litros por ciclo ou por minuto. Então, qualquer ralo... Não precisa ter pressão especial? Não. Só precisa ter água. E a tensão é 220 volts, monofásica. Isso que eu ia perguntar, porque eu vi que várias coisas que são para a área de restaurante tem essa preocupação se é monofásico, bifásico, trifásico. Então, a instalação comum que a gente já tem na farmácia é suficiente, a instalação elétrica. Isso, Ana. Ela, na realidade, é bem moderna, ela é multivoltagens. Então, ela atende o 220 mono, ou 220 trifásico, ou 380 trifásico. Qualquer uma dessas 3 voltagens disponíveis onde ela será instalada, ela vai ser conectada sem nenhum problema. Aqui embaixo no texto fizeram algumas perguntas. Ela não tem ciclo de autolimpeza, porque a gente não tem como confiar nisso, né? A parte da limpeza é uma inspeção visual, se não ficou nenhum tipo de resíduo acumulado. E quanto tempo a gente gasta na limpeza diária dela? 10 minutos. Ah, tá. Bem pouquinho. O que pode fazer, depois de feita essa limpeza manual, você pode ligar a máquina, ela vai encher, aquecer novamente, né? E você pode dar um ciclo, se quiser, para fazer a limpeza com os braços. Mas, normalmente, a limpeza manual ela é mais do que suficiente. E os produtos... Você falou sobre isso, me ocorreu, porque a gente usa muito álcool 70 para higienizar as coisas na farmácia inteira. Existe a possibilidade de eu passar álcool 70 pelos dosadores para ela fazer um ciclo de jatos de álcool 70? Ou é um risco, já que ela tem aquecimento, né?
Uhum. Não é comum o uso. Normalmente, você vai poder lavar esses braços na pia, porque eu disse que eles saem, né? E aí, então, se você quiser mergulhá-los numa solução com álcool, você pode. Ok, Mas aí não. é o processo comum manual de lavagem mesmo. Isso. E eu ia dizer também que é uma pergunta que fizeram, eu não consigo responder todas porque mudam rapidamente, que os produtos químicos, todos eles são certificados pela Anvisa. A prática não vende um próprio, porque não é a especialidade dela, mas aqueles que nós sugerimos, recomendamos, eles têm a certificação da Anvisa e eu sugiro que vocês não precisam usar aqueles que nós recomendamos, mas se optarem por alguma outra marca, que tenham a certeza que tem lá um protocolo, um número de certificação dentro da Anvisa. Isso é importante. É bom você falar sobre isso, Renato, porque quando a gente fala sobre detergente para uso na lavadora automática, ele é um detergente especial para lavadora automática ou é um detergente comum, um detergente neutro que a gente usa, por exemplo, no dia a dia? Isso. Ele é um detergente que não cria espuma. Mas é diferente. É um detergente diferente do tradicional. As pessoas não vão, acabou o detergente, não comprei, usar o de mercado, de prateleira de supermercado. Não pode. Certo. Tá. Então, são tensoativos diferentes. Uhum. Muito bom. A gente pode pôr a lavadora em cima de um móvel, numa bancada. Ela é uma máquina de bancada. Pode. A prática tem uma base de inox opcional. Agora, eu particularmente não recomendo que se coloque sobre uma mesa de 70 centímetros de altura, porque a altura média das pessoas, né, do brasileiro é baixa, e eu acho que ficaria um pouco desconfortável ter que erguer um rack com utensílios talvez pesados de uma altura maior do que a dela, não seria ergonômico. A altura desse suporte, que pode ser feito, se a opção não for de comprar na prática, pode ser feito de ferro, de alvenaria, de qualquer outro material, inclusive de fórmica revestida, madeira revestida, né? A indicação é de 40 a 50 centímetros de altura. Entendi. Porque ela tem 70 centímetros de altura, então a área útil fica maior do que o nosso nível de trabalho ali, que seria de 90 centímetros, mais ou menos. Quanto? Altura total, 8,3. Então, ela já é bem alta. Estão perguntando bastante sobre os dosadores. O que são esses dosadores que nós não conhecemos? E se nesses dosadores, os detergentes que a gente está falando, se são aqueles detergentes que se usam em lava-louça doméstica? Então, a primeira pergunta sobre os dosadores, não briguem comigo, é um item vendido à parte, ok? Porque nós vimos no aplicativo. Isso. Eles são instalados na parede, essa instalação vai ser feita pelo técnico da prática, já está desenhado, né, a instalação do processo como um todo, e ele é indispensável, porque é uma dosagem mecânica controlada por ele a cada ciclo, né? Então eu não deixaria esse processo de dosagem na mão do operador, porque ele pode esquecer, ele pode colocar muito, ele pode colocar pouco, e aí o resultado é diferente. Nós queremos um processo padronizado, o resultado sempre igual todos os dias. Tá, então quando a gente compra... vamos só fechar essa. Quando eu compro a máquina, então, eu não consigo que ela seja entregue e eu já colocar para funcionar. Tem que esperar um técnico vir e adequar a máquina para o meu uso, é isso? Isso. Nós temos a rede autorizada no Brasil inteiro. Não acredito que haja nenhuma dificuldade em relação a isso, e o agendamento pode ser feito de um dia para outro. Se o técnico 1 estiver ocupado, nós vamos na cidade, né, se for uma cidade isolada, buscar um técnico em outra cidade, ou se for uma cidade grande, em São Paulo, nós temos mais de 20. Então, eu não acredito que a gente tenha nenhuma dificuldade com a instalação. Ela vai ocorrer de 1 ou de 2 dias em relação à chamada ou abertura dele. Ok? Entendi. A outra pergunta era sobre o detergente, se é o mesmo das lavadoras domésticas, dos eletrodomésticos, lavadora de louça.
É com uma outra concentração, porque o processo é bem mais rápido, né? Uma lavadora doméstica tem ciclo lá de 1 hora e 45 minutos. Então, são mais potentes sobre a ótica de higienizar um número grande de utensílios num curto espaço de tempo. Entendi. Então, é um detergente especial mesmo para esse tipo de equipamento. Ah, uma pergunta embaixo da outra, todo mundo aqui. Tem custo essa instalação? Tem custo essa instalação? Essa instalação Não. tem custo, Renato? Não, não. Nós, não só as lavadoras, qualquer outro equipamento da prática, a instalação está incluída no preço. No preço. Exceto se e somente se as condições para a instalação não estiverem prontas, a segunda ou o retorno do técnico, aí existe uma taxa. Mas nós vamos providenciar um esquema de instalação, pode parecer complicado, não é, mas é um desenho dizendo, olha, preciso de um ponto de água, dos cabos elétricos, a pessoa se certifica, uma vez que esses desenhos estejam, esses pontos estejam disponíveis, abre-se o chamado, ganha-se, né, cria-se um protocolo, o técnico comparece ao estabelecimento e faz a instalação definitiva. Só na falta desse tipo de ponto é que o técnico tem que retornar e haveria um custo. Mesmo assim, é uma coisa irrisória. Claro, como qualquer tipo de equipamento. Tá muita gente aqui perguntando, 1 galão de detergente, para quantas lavagens dá? Você disse que vai 5 ml de detergente por ciclo, é isso? Isso. Aí dá para fazer 1000 ciclos com 1 galão de detergente. 1 galão de Pouquinho detergente está em menos. média no mercado quanto? Quanto que está no aplicativo? O 60 reais? especial... Como? Quanto está 1 galão de detergente? Não, não. Que estava aqui no aplicativo. Do aplicativo, se eu não me falha a memória, que não é fornecido pela prática, é por um parceiro associado, é R$180. Mas são 2 galões de 5 litros. Esse é o preço do detergente. E o do secante é um pouquinho mais caro. R$50 não é, tá? Agora, esse é o preço também daquele detergente apropriado para limpeza do alumínio. Se a farmácia não tem o uso de alumínio, o custo do detergente é um pouco menor. Uma diferença de R$50. Entendi. Aqui está perguntando quais são as empresas autorizadas para assistência técnica, se tem essa facilidade em todas as cidades. E eu quero acrescentar nisso em relação à manutenção desse equipamento. Há a necessidade de se parar o equipamento para manutenção periodicamente? Não. Então, assistência técnica e manutenção. Isso, tem em todas as capitais, nas principais cidades, passando aqui a questão se tem em Curitiba, a resposta é sim, tem em Curitiba, tem em Porto Alegre, em Florianópolis, todas as capitais nós temos, e em cidades grandes também, seja do norte ou do extremo sul do país, ok? São mais de 660 técnicos de campo. Em relação à garantia, ela é de 1 ano total contra defeitos de fabricação, cobre a reposição da peça defeituosa e a mão de obra. Não tem limite para isso, né? O técnico pode precisar ou retornar 2 ou 3 vezes, a quantidade de vezes que for necessária. Enquanto estiver na garantia, não há limite. E em relação a... O que mais você me perguntou? Se eu preciso parar o equipamento para fazer manutenção. Não. Na realidade, a operação não tem acesso às partes internas, né? Quem vai ter acesso é só o técnico. E quando ele para, por exemplo, para trocar uma resistência elétrica ou para fazer uma averiguação, teve uma queda de utensílios na bomba, eu imagino que seja assim por pouco tempo, por algumas horas, para abrir, para detectar o problema e substituir a resistência elétrica, por exemplo. Mas nada de que precisa levar o equipamento a uma assistência técnica ou que ela vai ficar parada por vários dias. Não, é feito no local. Tá, então no mercado onde ela já existe com bastante frequência, que é o mercado de restaurantes e tudo mais, essa peça não é comum ficar saindo para ir para uma oficina, fazer um reparo e voltar.
Nunca. E quanto tempo os restaurantes levam para trocar uma máquina dessa? Quanto 10 tempo anos, ela tem de vida útil? 10 anos, 8 anos, mais de 10 anos, vai depender muito da pessoa que opera. Tem, infelizmente, ainda no mercado, pessoas que têm muito pouco cuidado com a máquina, né? Sim, depende Essas dos operadores, né? têm uma vida útil abreviada, mas normalmente 10 anos tranquilamente. Ótimo. Aqui já falaram, né, sobre a aquisição do detergente e do secante, pode ser em diversas empresas que fazem o fornecimento, né, de Desde que detergente e tenha secante Anvisa, apropriados para esse tipo de equipamento. e Blumenau tem Eles... assistência técnica, que estão Como? perguntando se tem Ah, Blumenau assistência técnica, a resposta é sim, e são 5 ah, ml em média para o detergente e 2 ml para o secante. Então, a bombona, né, o frasco do secante sempre vai durar mais tempo. certo. Ah, por isso que no aplicativo o detergente são 2 galões, o preço que está no Ok. aplicativo. E aqui já perguntaram. Ah, tem, por exemplo, quando a gente vai comprar o detergente e o secante, né? Tem um pedido mínimo para fazer essa aquisição ou eu posso comprar só 1 galão? Então, a nossa proposta é que seja de 2 galões, não porque a prática quer que seja assim, é porque o fornecedor que nós recomendamos tem embalagem para 2. E como é um produto tóxico, o nosso parceiro não pode fracionar embalagens, Ana. Então, ele não pode tirar da embalagem original. A transportadora não trabalha dessa forma. Então, o fabricante do químico fornece embalagens para 2 galões. E assim nós vamos redistribuir, para não ter nenhum risco de dano no produto. Ótimo. Ainda há dúvidas sobre temperatura de trabalho. Nós podemos falar sobre isso novamente? Nós temos mais uns 6 minutos aqui para falar. Pois não. Então, sobre temperatura de trabalho, como começa o ciclo, como que termina o ciclo, quais as temperaturas que atingem nesse caminho? Então, a lavadora ela precisa ser ligada antes do uso com 30 minutos de antecedência. O enchimento dos tanques, são 2 tanques, o de lavagem e do enxágue, são feitos automaticamente. Não vai fazer o enchimento com mangueira nem com canequinha, ok? A máquina faz o enchimento e controla essa quantidade automaticamente. Depois que esses tanques estão cheios, a máquina libera o aquecimento. Então, o início da operação é quando a pessoa que opera perceber que a temperatura está na faixa marcada lá pelo termômetro, de 55 a 65 graus. Aí ela não começa sozinha, então, a gente que tem que acionar. Nunca ela começa sozinha. Ela tem um recurso chamado de controle de temperatura mínima, que ela pode ser ligada se vocês desejarem. Aí ela só aciona o ciclo nessa temperatura mínima. Para o mercado de alimentação, isso não é bem visto. Então, no mercado de alimentação, a recomendação é visual. Chegou na temperatura de trabalho, você pode ligar a máquina. Agora, vamos dizer que a operação comece, por exemplo, desculpem o erro da minha parte, se for assim, comece às 8 horas da manhã, né? A máquina pode ser ligada às 7h30 antes, se a pessoa já entrou no serviço. Ou, se não, ela vai poder começar a operar a máquina às 8h30, se ela entrar às 8. Então, ela precisa de um pré-aquecimento. Ela vai ser pré-aquecida, as 2 águas de lavagem e de enxágue, temperaturas distintas, e essas temperaturas elas são padrão para propiciar a correta saponificação da louça, eu estou repetindo para quem perguntou, né? E a higienização ou sanitização desses utensílios, que vão ter os micro-organismos mais comuns eliminados pela ação da água quente, ok? Temperaturas quais são mesmo, Renato? Vamos dizer assim, olha, média na lavagem 60, média no enxágue 85. Mas são faixas de trabalho, de 80 a 90, de 55 a 65. Estão perguntando aqui sobre o consumo de energia elétrica que esse equipamento causa. Tem como a gente fazer uma comparação com, por exemplo, equipamentos de ar-condicionado?
Eu tenho como falar de um chuveiro. Um chuveiro, normalmente, que é o mesmo princípio, né, de água de passagem quente, gira em torno de 5 kWh. A máquina são 6,3. Então, mesmo que o proprietário da farmácia coloque numa planilha o custo da energia elétrica versus todas as economias que ela proporciona, essas economias são tão mais representativas que são ganhos que ele vai ter ao longo de um ano. Hoje, por exemplo, eu faço treinamento à distância, né? Um restaurante, eu sei que não é um dado apropriado, mas é só um exemplo, né? Uma curiosidade. Um restaurante de 200 refeições diárias, higienizando as louças comuns de um restaurante por quilo diariamente, se ele para de lavar manualmente e começar a usar a máquina, ele vai economizar 600 mil litros de água por ano. Então, lavar manualmente a louça não é nada sustentável. Se você imagina que o metro cúbico de água em São Paulo custa em torno de R$ 7, R$ 8, e considerando 600 metros cúbicos de água, em um ano ele vai fazer uma economia próxima de R$ 4.500. Só de isso é muito importante. Tanto é que ele está aqui no título, né, da nossa live hoje, que é a produtividade que esse equipamento causa na farmácia. Porque a pessoa que fica responsável pela lavagem de equipamentos pode ser aproveitada para outros processos na farmácia, uma vez que ela vai levar muito menos tempo lavando equipamentos. Então, aumento de produtividade também é um fator de diminuição de custo na farmácia. Então, quando a gente está falando sobre custo de eletricidade, o consumo de eletricidade não é baixo pela comparação que você fez, porque é uma comparação de consumo de resistência, e os resistores consomem bastante energia, então é um consumo considerável de energia. Mas a economia de água que a gente tem, que o custo de água é alto e tende a aumentar cada vez mais, vai ser muito diminuído. E também o consumo de recurso humano, que esse é o que a gente está de principal olhar, né? Que é a melhora da produtividade. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Me perguntaram aqui também, Renato, se existe algum mecanismo de segurança que, se não houver entrada de água no equipamento e o funcionário acionar o equipamento, se ele tem algum mecanismo de segurança que impeça o funcionamento. Sim, ela tem vários sinais de erro, né? Aparece no painel, e um deles é a falta de água. Então não tem como operar. E ela também tem controles de níveis. Então, por exemplo, se por algum motivo houver algum descontrole ou falta de água e ela quiser operar, o controle de nível de água máximo impede que ela faça. Tá. Alguma diferença? Que a falta alguma diferença na eficiência do equipamento se a gente tiver uma diferença na água, na pressão da água de fornecimento? Por exemplo, se eu tiver entrada de água no equipamento que vem da caixa d'água ou entrada de água que vem direto do abastecimento público, que é uma pressão maior, isso interfere na eficiência do equipamento? Não, porque ela é fornecida com duas bombas, Ana. A bomba de lavagem e uma bomba também para o enxágue. Então, essa bomba é que puxa a água. Por isso que eu brinquei com você. Ela só não funciona se não tiver água, porque aí ela não tem o que puxar. O que impede, o que eu não acredito que isso vá acontecer, porque é típico só de locais onde se usa água de poço, é o grau de dureza da água, ok? Tá? Então, a calcificação, depois do aquecimento dela, pode deixar as superfícies esbranquiçadas. Isso pode ser removido, mas a resistência, se essa dureza for muito grande, por exemplo, o laboratório usa água de poço, essa calcificação pode revestir a resistência e pode estourar a resistência porque ela não tem como expandir o calor. Nesse caso de calcificação, a prática recomenda a instalação de filtro na linha de entrada. Tá? Um deionizador seria o caso, né? Para tirar os íons de cálcio. Isso. Agora, se a gente usa o termo no mercado de abrandador de dureza, são filtros mesmos de retenção. Agora, se isso ocorrer, né, a calcificação,
é um problema que não tem cura, ele continua ocorrendo. Então, nós não temos como dar garantia nesse serviço. Eu não acredito que alguém use água de poço, imagino que não, né? Por questões, inclusive, sanitárias. Mas se ocorrer, é uma precaução adicional saber qual a dureza dessa água. A água fornecida pelas empresas públicas não tem dureza nenhuma, assim, relevante que comprometa o uso. Muito bom. Eu vou começar a encerrar aqui, porque a gente tem um tempo, né, Renato? Mas o número de perguntas está sendo muito grande. E eu acredito até que a gente vai ter que ter mais alguns episódios aí, ou então a Anfarmag está elaborando, né, um roteiro com todas as perguntas que foram feitas, e outras serão feitas formalmente através da Anfarmag para alimentar esse documento, né, que a gente está fazendo, porque é um equipamento novo, entrando no mercado, a gente não tem experiência com esse equipamento, a sua expertise para a gente é muito importante, né, num outro setor, mas que é similar, e aí nós estamos apostando que vai ser realmente um boom no nosso mercado, porque tudo que a gente pode automatizar, a gente pode padronizar nossa neurose é com padronização de procedimentos. Então, se eu posso padronizar um procedimento, né? Então, eu tenho grandes ganhos no meu processo na farmácia magistral. Eu deixo aqui, se a Thaís, que é a nossa diretora de comunicação aí, né, tá acompanhando, se tem alguma observação que queira fazer, Thaís, você pode se pronunciar aqui no chat também e ver se tem mais alguma pergunta. As pessoas estão falando sobre produtividade aí, que eu vi, né? Isso, um funcionário é indispensável, não tem como não ter. Ele já está presente, porque ele está lavando manualmente. Isso, mas ele vai ficar muito menos tempo dedicado a essa atividade de limpeza. O que a gente viu nessa farmácia que já está usando, né, o protótipo, não protótipo, está usando já, né, fazendo um teste de processo, o funcionário ficou disponível para fazer outras atividades. Que bom. Muito bom. Ok. Bom. A gente não tem mais nenhuma manifestação aí. Eu quero agradecer, Renato, muito obrigada pela elucidação aqui.